Eles partiram cheios de vozes, mas voltaram para o mar carregando apenas silêncio. Estes não são contos, são navios reais que navegaram, desapareceram ou foram encontrados à deriva. Conheça agora os casos mais perturbadores, as embarcações que desafiam explicação e que, por razões técnicas, humanas ou simplesmente inexplicáveis, permaneceram como enigmas no registro marítimo. Antes de entrar nos relatos, é importante definir o que chamamos aqui de navio fantasma real. Não usamos a expressão para qualquer embarcação abandonada ou para histórias inventadas. A seleção inclui navios que atendem a pelo menos um destes critérios. Foram encontrados à deriva com a tripulação ausente. Voltaram à costa com sinais físicos de abandono. Comida posta, botes desaparecidos, documentos deixados intactos. Ou permanecem nos registros históricos com relatos documentados, diários de bordo, relatórios de guarda costeira, cortes de jornais da época, que indicam um desaparecimento sem explicação plenamente aceita. Quando um caso se apoia apenas em rumores, jornais sensacionalistas ou relatos que variam muito entre si, isso será indicado como controvérsia ou relato apócrifo. Em suma, foco em documentação, com distinção clara entre fato, hipótese e lenda. Se esta lista de mistérios reais te interessa, inscreve-se no canal para não perder os próximos episódios, onde investigamos outras embarcações e as provas que ainda cruzam oceanos. A região do Ártico e as águas geladas que cercam os grandes cabos do extremo norte têm uma longa relação com o que chamamos de navios fantasma. O frio preserva, o gelo aprisiona, e as condições transformam incidentes em labirintos de hipóteses. Aqui começam alguns dos casos mais emblemáticos. HMS Erebus e HMS Terror, Expedição Franklin, 1845. Nome: HMS Erebus e HMS Terror. Variante nos registros. Ambas parte da Expedição Franklin. Ano e função: embarcações de exploração polar, originalmente equipadas para serviço naval, adaptadas para navegar em águas geladas. Última rota conhecida: partiram de Inglaterra em 1845, rumo ao Ártico canadense, com a missão de traçar e navegar pela passagem do Noroeste. O que aconteceu? Sir John Franklin comandava 2 navios com 129 homens a bordo. Após a partida, as comunicações cessaram. Cartas e relatórios indicavam progresso inicial, mas a partir de 1846, nenhum contato confiável mais surgia. As buscas subsequentes, ao longo de décadas, expuseram detritos, sepulturas isoladas e, em alguns casos, sinais de que a tripulação havia deixado os navios. Evidências encontradas. Restos humanos e acampamentos de sobreviventes foram descobertos em ilhas próximas. Artefatos recuperados e relatos indígenas contribuíram para reconstruir parte do percurso. Diários fragmentados e marcas no gelo sugeriram tentativas de retirada e deslocamento a pé. Escavações e análises de ossos documentaram condições severas, e mais tarde, traços de patógenos e contaminação por metais pesados surgiriam como possíveis fatores. Principais teorias: falha logística combinada com doenças, escorbuto, tuberculose, envenenamento por chumbo proveniente de recipientes de conserva, fome e hipotermia foram apontados como causas da debilidade progressiva. Outra hipótese considera o aprisionamento por gelo, forçando o abandono do navio para tentar a caminhada até a costa. Apesar disso, o destino exato de grande parte da tripulação permaneceu obscuro por mais de um século. Estado atual: os cascos não passaram incólumes ao tempo. Em 2014, o HMS Erebus foi localizado geograficamente e identificado por pesquisadores. Um momento raro em que um navio fantasma deixou de ser apenas uma lenda para ser um sítio arqueológico documentado. Em 2016, o HMS Terror foi igualmente descoberto. As expedições modernas trouxeram novos vestígios, artefatos preservados pelo frio e uma investigação arqueológica que procura dar respostas científicas aos velhos relatos. Ainda assim, muitas perguntas persistem. Quem deixou o que no convés? Por que algumas provisões foram encontradas intactas e por que tantos homens nunca foram localizados? O gelo que preservou também continua a ocultar. HMS Resolute, abandono e retorno, 1854-1855. Nome: HMS Resolute. Variante nos registros: Resolute. Grafia costumeira. Ano e função: fragata da Marinha Real Britânica, convertida para missões no Ártico. Última rota conhecida:
parte das expedições de busca à Expedição Franklin. Ficou presa em gelo e foi abandonada em 1854. O que aconteceu? Durante as buscas pelos navios de Franklin, a Resolute foi deixada após empacar em campos de gelo. Abandonada, esperava-se que sumisse com o tempo e o frio. Em vez disso, a história tomou um rumo inesperado. No ano seguinte, um baleeiro americano encontrou o casco à deriva no Oceano Ártico. O navio foi rebocado até Halifax, reparado e mais tarde devolvido à coroa britânica como gesto diplomático. Evidências encontradas. Ao encontrar o navio, os marinheiros americanos relatavam um casco ainda estruturalmente íntegro, com pouca carga aparente e sinais de abandono. Não havia necessariamente sinais de tragédia ávida a bordo. A Resolute chegou a ocupar cargos oficiais britânicos depois de seu resgate. Principais teorias. O caso da Resolute é muitas vezes citado não como um mistério de desaparecimento de tripulação, mas como uma das poucas ocasiões em que um navio abandonado retornou à história com uma narrativa clara. O fenômeno de um casco à deriva que mantém integridade estrutural ilustra como correntes marítimas e gelo podem mover embarcações por grandes distâncias, sem que necessariamente haja um evento violento. Ainda assim, para os contemporâneos, a história parecia fantasmagórica. Um navio vivo que reaparecia do norte. Estado atual. O retorno da Resolute é bem documentado. Partes do navio chegaram a ser integradas a artefatos oficiais. Há relatos de móveis feitos com sua madeira, como a famosa cadeira Resolute Desk, do presidente dos EUMA. Diferente de outros casos, a Resolute possui um desfecho com documentação clara, servindo como contraponto a histórias menos verificáveis do Ártico. A lenda do Jenny. Relato apócrifo, variante nos registros. Nome: Jenny. Variante nos registros e versões. Navio: Jenny. Detalhes de construção e capitão variam entre fontes. Ano e função. Relato atribuído ao início do século XIX. Um veleiro mercante, segundo a lenda. Última rota conhecida. Supostamente navegava pela região do Cabo Horn, Canal de Beagle. O que aconteceu? A narrativa mais difundida diz que, em uma manhã coberta de gelo, um navio baleeiro encontrou o Jenny, imóvel, presa ao gelo, com a tripulação congelada nos seus postos. A história enfatiza a cena de um capitão ainda na mesa, um diário contendo a última anotação, e o casco imobilizado como se o tempo tivesse parado. Em versões, a data varia. Algumas falam de 1823, outras de meados do século. E o nome do descobridor muda. Evidências encontradas. Não há registro oficial de resgates ou relatórios navais verificados sobre a descoberta. O relato apareceu em jornais e coleções de histórias marinheiras, com detalhes românticos e assustadores. Pesquisadores modernos classificam o episódio como relato apócrifo, ou seja, uma lenda que circula sem documentação primária confiável. Principais teorias. A história funciona como advertência sobre o ápice do isolamento em águas geladas, gelo que aprisiona, névoas traiçoeiras e a rapidez com que o frio elimina sinais de vida. Culturalmente, a lenda do Jenny alimenta o imaginário sobre navios que retornam como cápsulas temporais, preservando um instante fatal. Estado atual. Por falta de fontes primárias, o Jenny permanece no território das lendas com possível inspiração em incidentes reais. Quando ouvimos relatos de navios congelados, com corpos preservados, parte do que fascina é a imagem em si, mais do que uma trajetória documental. BIMO. Registro com variantes. Indefinido. Nome: BIMO. Variante nos registros e possibilidade de erro de grafia. Indefinido. Ano e função. Incerto. Registros fragmentários indicam um pequeno navio de coqueiro ou um casco mercante. Última rota conhecida. Menções soltas em diários de bordo antigos e coleções de histórias polares. O que aconteceu? Referências ao BIMO aparecem de forma pontual em arquivos secundários, geralmente listadas entre outros relatos de navios perdidos. Não existe uma linha cronológica confiável, e a grafia pode ser resultado de erros de transcrição ao longo do tempo. Evidências encontradas. Nenhuma documentação primária consolidada. Presença do nome em índices e compilações de lendas navais, sem fontes atribuíveis. Principais teorias. Pode ser um caso real mal registrado, uma versão corrompida do nome de outra embarcação, ou uma inserção lendária em coleções de relatos do Ártico. Estado atual. Classificado como registro com variantes.
Necessária pesquisa em arquivos navais e periódicos antigos para esclarecer se houve um navio com esse nome, ou se trata apenas de uma distorção textual. O que unem esses relatos do norte é uma combinação de ambiente extremamente hostil e um arquivo documental fragmentado. O frio preserva ossos e roupas, mas também degrada papéis e memoriais. Quando expedições modernas encontraram os restos do Erebus e do Terror, ou quando baleeiros reportaram cascos à deriva, o mundo científico pôde, finalmente, deslocar algumas lendas para o campo da arqueologia marítima. Em muitos casos, porém, o silêncio inicial e as lacunas deixaram espaço para interpretações que variam entre o puramente técnico e o folclórico. Ao cruzar do Ártico para latitudes mais temperadas, os navios encontrados à deriva sem tripulação assumem outra face. Não mais apenas preservação pelo gelo, mas sinais de partida repentina, objetos ordenados, diários deixados à vista, comida posta e botes ausentes, imagens que prendem a atenção porque apontam para uma saída deliberada. Abaixo, alguns casos emblemáticos desse padrão. Mary Celeste, mercante americano, 1861, incidente, 1872. Nome: Mary Celeste. Variantes nos registros. Originalmente, Mary Celeste, grafia consensual. Ano e função: cargueiro mercante, construído em 1861, usado em rotas atlânticas. Última rota conhecida: zarpou de Nova York para Gênova em 7 de novembro de 1872, com carga de álcool industrial e uma tripulação reduzida. O que aconteceu? Em 4 de dezembro de 1872, o navio britânico Dei Gratia encontrou a Mary Celeste completamente à deriva no Atlântico, cerca de 600 milhas a leste das Bermudas. O navio estava intacto, carga aparentemente em ordem, mas a tripulação havia desaparecido sem deixar sinais de luta. Entre os elementos perturbadores, relógios parados, cartas de navegação e pertences pessoais no lugar. Comida na mesa, um bote a menos. Indícios de abandono precipitante. Evidências encontradas. Não houve sangue, sinais de batalha, nem danos que explicassem a partida. O diário de bordo apresentava entradas regulares até dias antes, sem indicação clara de pânico. Uma leitura da tripulação do Dei Gratia e dos inquéritos marítimos da época trouxe mais perguntas do que respostas. Principais teorias. Explicações racionais variam. Hipóteses de vazamento de vapor de álcool, explosão iminente ou temor de explosão, neblina de gás e temor de combustão, temores de pirataria, motim, manobra legal para fraude de seguro, ou erro humano que levou a uma retirada temporária num bote. A teoria do vapor de álcool, que poderia produzir vapores inflamáveis e explicar um abandono rápido sem dano imediato à estrutura, é uma das preferidas entre estudiosos que buscam evitar explicações sobrenaturais. Ainda assim, nenhum vestígio concreto de explosão foi encontrado. Estado atual. O caso gerou intenso escrutínio jurídico e jornalístico, e permanece entre os mais famosos navios fantasmas da história. O mistério alimentou livros, peças teatrais e documentários, e por isso é frequentemente citado como um ponto de encontro entre fato e mito. Oficialmente, o desfecho da tripulação permanece desconhecido. Marlborough W. Relato com variantes. Nome: Marlborough. Variantes nos registros: Marlborough. Registros com grafias divergentes. Ano e função: registros diferentes associam o nome a um veleiro ou pequeno cargueiro ativo na segunda metade do século XIX. Última rota conhecida. Menções em jornais coloniais da Nova Zelândia e do Pacífico, com variações sobre data de partida e número de tripulantes. O que aconteceu? Em algumas versões, o Marlborough deixou um porto com grande tripulação e desapareceu, sendo encontrado anos depois sem vida a bordo. Em outras, o nome aparece associado a relatos de barcos que voltaram com poucos sobreviventes, ou sem qualquer sinal de tripulação, gerando confusão sobre datas e lugar. Evidências encontradas. Fontes primárias confiáveis são escassas. Jornais locais do período trazem notas que frequentemente conflitam entre si em detalhes. Em alguns compêndios de histórias navais, o Marlborough figura como exemplo de relato que foi embelezado por repórteres e contadores de histórias. Principais teorias: erro de registro, amálgama de diversos incidentes, ou um episódio real transformado em narrativa popular. A inexistência de um arquivo naval central com registros completos para determinados portos do Pacífico do século XIX contribui para a incerteza. Estado atual:
classificado como relato com variantes, para pesquisadores sérios, um caso que exige verificação em arquivos portuários, registros de seguros e jornais locais da época. Resolvem e Seabird, cascos à deriva com lacunas. Nome: Resolvem, variante nos registros. Resolvem, aparece em compilações antigas. Falta consenso. Seabird, nome usado para diferentes cascos ao longo do tempo. Ano e função. Diversos relatos identificam embarcações de pequeno a médio porte, muitas vezes pesqueiras ou mercantes. Última rota conhecida. Variam por relato, geralmente rotas costeiras ou travessias curtas. O que aconteceu? Relatos descrevem cascos encontrados sem tripulação, alguns com sinais de correria, outros com itens aparentemente deixados de modo ordenado. A diversidade de versões sugere que Resolvem e Seabird atuam como etiquetas coletoras de vários episódios semelhantes, evidências encontradas, diários de bordo de curiosos, cartas e menções em jornais locais. Raramente há relatórios oficiais de guarda costeira que cheguem a uma conclusão definitiva. Principais teorias: abandono em situações de emergência, incêndio, vazamento de gás, inundações, combinado com correntes que dispersam botes e testemunhas. Também há possibilidades de motim e pirataria em rotas vulneráveis. Onde não há dano físico evidente, teorias envolvendo pânico coletivo e retirada temporária são ponderadas. Estado atual: parte do folclore náutico regional. Alguns casos podem ser reconciliados com incidentes documentados, outros permanecem enigmáticos. Entre o Ártico gelado e as águas atlânticas que guardam a Mary Celeste, um padrão começa a surgir. Quando um navio é encontrado sem sua tripulação, as pistas são quase sempre materiais: bilhetes, diários, borrachas de vedação, mesas postas. A interpretação desses sinais depende do contexto técnico. Que tipo de carga transportava a embarcação? Havia caldeiras a vapor propensas a falhas? O convés e as escotilhas mostravam sinais de luta ou de evacuação ordenada? As respostas mudam a teoria. Para entender melhor como um navio pode ser abandonado de forma aparentemente ordenada, convém olhar para fatores que aparecem repetidamente nos arquivos de navegação: intoxicações por gases, incêndios ocultos, pânicos induzidos por pequenas explosões de vapores e a administração falha de provisões. No mar, o receio de uma explosão iminente às vezes leva o capitão a ordenar uma retirada no bote de emergência, decisão que pode, paradoxalmente, selar o destino da tripulação se as condições impedirem o regresso. Um bote à deriva, com passo fora, uma corrente forte e neblinas densas podem transformar uma retirada cautelosa em desaparecimento definitivo. Essas considerações técnicas não esgotam a lista de hipóteses. Tampouco explicam casos onde não há sinais de qualquer motivo para a evacuação. Por isso, os investigadores marinhos recorrem a 3 ferramentas principais: perícia forense, quando há restos humanos; análise das condições ambientais registradas, ventos, marés, gelo, e reconstituição a partir de documentação oficial; diários de bordo, relatórios de outros navios que cruzaram a rota e notícias de portos. Onde faltam essas peças, permanece o vácuo que as histórias populares ocupam. A transição para o século XX trouxe cenários novos, rotas mais rápidas, motores a diesel, comunicações por rádio que, em tese, diminuiriam o número de desaparecimentos inexplicáveis. Ainda assim, surgiram casos modernos onde embarcações apareceram sem tripulação, por razões que variam entre burocráticas e criminais: abandono por questões legais, contrabando que deu errado, ou tripulação que fugiu por medo de represálias. Mesmo atualmente, não há unanimidade sobre tudo o que pode gerar um navio fantasma. Antes de aprofundarmos em casos onde mensagens codificadas e mortes repentinas aparecem, vale reparar em um padrão que atravessa séculos. A narrativa pública transforma lacunas em símbolos. Quando um diário termina subitamente, o leitor tende a projetar uma conclusão dramática. Quando uma tripulação desaparece sem vestígios, a imprensa amplifica o mistério. Isso não invalida o fascínio, mas exige cautela investigativa. Agora nos aproximamos de um dos relatos que mais alimentaram o imaginário coletivo: o Ourang Medan, um episódio cercado por relatos de terror que variam de contato oficial a puro boato. Entre histórias de sinais de Morse e rumores de corpos atrozes, a verdade se esconde em camadas de fontes contraditórias. Ourang Medan, relato controverso, possivelmente apócrifo. Nome: Ourang Medan,
Variante nos registros. O nome aparece com grafias e detalhes divergentes. Alguns arquivos não localizam registro oficial do navio. Ano e função. Relatos geralmente colocam o acontecimento na década de 1940. O tipo de embarcação varia entre cargueiro e vapor de pequeno porte. Última rota conhecida. Supostamente no Estreito de Malaca, ou águas em torno da Indonésia, Malásia, segundo versões. O que aconteceu? Segundo os relatos mais difundidos, um navio próximo enviou uma mensagem em código Morse. Todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos. Estou morrendo. Depois, outra transmissão. Eu morro. Quando a equipe de resgate chegou, houve descrições chocantes de tripulantes mortos em posições estranhas, rostos fixos com expressão de horror e sinais de queimaduras ou ausência de ferimentos aparentes. O navio teria depois explodido ou sido incendiado, encerrando a investigação. Evidências encontradas. Aqui reside o problema. Não há arquivo naval formal que confirme a existência do Ourang Medan nos registros de bandeira, seguros ou listas de tripulação. As histórias que circulam provêm de compiladores de eventos paranormais, relatos agora clássicos de revistas do pós-guerra e de narrativas jornalísticas sensacionalistas. Pesquisas acadêmicas e investigações em arquivos navais não localizaram documentação primária robusta. Principais teorias. Se o episódio tivesse ocorrido conforme descrito, explicações químicas seriam primeiramente consideradas. Vazamento de gás tóxico, disparo de monóxido de carbono ou reação de cargas perigosas. Em contextos de contrabando, mercadorias perigosas, gases, explosivos, pesticidas podem causar envenenamento súbito. Ainda assim, a ausência de provas e a falta de registros oficiais levam muitos pesquisadores a classificar o Ourang Medan como um caso, controvérsia ou relato apócrifo. Estado atual. A maioria das investigações sérias aponta para a inexistência de documentação que confirme a história na forma popularmente contada. O Ourang Medan serve como exemplo de como um relato pode crescer por repetição, transformando-se em mito mesmo sem base documental sólida. O peso cultural desses relatos, do inglês vitoriano ao rádio do pós-guerra, fabrica um substrato onde verdade e lenda se entrelaçam. Para o pesquisador sério, a solução é separar as camadas: o que é relato de testemunha, o que é arquivo oficial e o que é recontagem imagética. Para o público, o efeito é distinto. Histórias como a do Ourang Medan cumprem seu papel de inquietar e de provocar investigação. Entramos agora em casos mais recentes, onde a dinâmica mudou. Embarcações abandonadas por razões legais ou financeiras, e navios à deriva no limiar entre crime e abandono. No final do século XX e início do XXI, surgiram episódios que mostram que o fenômeno dos navios fantasmas não é apenas coisa do passado. Lyubov Orlova, navio de cruzeiro soviético, variante Lyubov Orlova, é grafia consensual em registros. Nome: Lyubov Orlova, variante nos registros, grafia habitual constante. Ano e função: navio de cruzeiro soviético, transformado em embarcação de turismo costeiro. Última rota conhecida: período moderno, navegando em águas do Atlântico Norte e costas europeias. O que aconteceu? Após falências e disputas legais envolvendo proprietários, o navio acabou abandonado enquanto tentava atracar ou ser vendido. Em diversos momentos foi relatado à deriva, com problemas mecânicos e sem tripulação sustentável. Em alguns registros de mídia, o Lyubov Orlova teria sido avistado flutuando desgovernado, gerando interesse de grupos de resgate e de curiosos. Evidências encontradas. Reportagens de jornais locais e imagens amadoras mostraram o casco à deriva em diferentes ocasiões, até que, segundo notas de autoridades marítimas locais, o navio foi afundado de forma segura, para prevenir riscos à navegação. Principais teorias. Aqui não se trata de desaparecimento misterioso de tripulação, mas de abandono por questões financeiras e legais. Um problema moderno que transforma embarcações em riscos ambientais e náuticos. Estado atual. O Lyubov Orlova tornou-se símbolo de como a gestão precária e disputas legais podem criar navios fantasmas contemporâneos, com consequências práticas e perigos reais. Hai Aim 6 e Sam H. Hatulang. Abandono por razões modernas. Nome: Hai Aim 6. Grafia relativamente consensual em relatos modernos. Sam H. Hatulang. Variante nos registros contemporâneos. Ano e função:
embarcações de pesca e transporte comercial em rotas asiáticas e pacíficas. Última rota conhecida: áreas costeiras do Sudeste Asiático e Pacífico. O que aconteceu? Relatos indicam tripulações abandonando embarcações por medo de autoridades, motivos legais, ou por situações de pirataria e contrabando. Em alguns casos, navios são deixados à deriva após incidentes de segurança, troca de tripulação clandestina ou para evitar apreensão. Evidências encontradas: fotos de satélite, relatórios de guarda costeira e cobertura jornalística documentam cascos flutuando sem tripulação, em rotas de pesca distantes de portos. Principais teorias: abandono por questões legais, casos de falência de armadores, alegações de condições de trabalho ilegais, expedientes para evitar apreensões e até a prática de ghost ships, usados por redes de contrabando, que abandonam embarcações após completar operações ilegais. Estado atual: muitos desses casos são resolvidos como incidentes administrativos ou criminais, não como mistérios sobrenaturais. Ainda assim, a imagem de um casco à deriva serve como lembrete de que o fenômeno dos navios fantasmas tem também causas modernas e concretas. Quando reunimos os diferentes tipos de casos, do Ártico gelado às águas tropicais cheias de contrabando, alguns padrões se tornam claros. Primeiro, o ambiente condiciona o enigma: gelo preserva, calor e bactérias degradam, correntes arrastam. Segundo, a documentação faz a diferença entre lenda e história. Navios como o Erebus retornam ao status de real, quando arqueologia e arquivos confirmam sua existência e posição. Terceiro, a modernidade não eliminou o fenômeno, apenas mudou as causas dominantes em certas rotas, de condições naturais para questões legais, criminais ou administrativas. Ainda que pareça haver uma resposta para muitos casos: pânico coletivo, falha mecânica, envenenamento por gases, condições meteorológicas extremas, existem navios cuja lógica falha em acomodar todos os dados. Alguns relatos trazem mensagens em Morse que soam como um pedido de socorro absurdo. Outros descrevem tripulações intactas, que simplesmente desapareceram sem deixar vestígios de luta ou ferimentos. Nesses episódios, a linha entre investigação científica e narrativa popular fica tênue. Nosso próximo bloco vai entrar em casos clássicos que misturam investigação forense, diplomacia e folclore. A Mary Celeste em maior profundidade, episódios de navios à deriva com sinais macabros, e os desaparecimentos em rotas como Cabo Horn e o Estreito de Malaca. Vamos olhar de perto evidências técnicas, que equipamentos de bordo existiam, quais registros de rádio foram feitos, e também examinar como a imprensa e o folclore moldaram cada história. Antes, contudo, um aspecto essencial a considerar: a responsabilidade de narrar isto com respeito pelas vidas envolvidas e rigor nas fontes. Há relatos em que jornais do século XIX embelezaram acontecimentos para vender mais exemplares. Há outros onde ofícios navais foram reticentes por motivos políticos ou de reputação. Em todos eles, a arqueologia contemporânea e a pesquisa em arquivos têm feito o trabalho de separar o que comprovadamente ocorreu do que foi acrescentado pela imaginação coletiva. Ainda assim, algumas imagens persistem: mesas postas, cadeiras vazias, um relógio parado, uma última anotação no diário. Essas imagens funcionam como cápsulas narrativas, e é nelas que reside o poder perene dos navios fantasmas. Enquanto nos preparamos para examinar algumas das histórias mais inquietantes e bem documentadas, e para contrastá-las com relatos cuja veracidade é discutida, permanece uma pergunta inevitável: por que continuamos a sentir calafrios diante de um casco vazio? A resposta está, em parte, na relação com o desconhecido e na nossa necessidade de fechar lacunas narrativas. Também está no mar, que não apenas move navios, mas preserva memórias e apaga pistas com a mesma indiferença. A próxima sequência fará exatamente isso. Voltaremos a Mary Celeste com análise pormenorizada dos documentos legais e das hipóteses técnicas. Depois seguiremos para um conjunto de casos no chamado Triângulo das Bermudas e rotas traçadas por desastres em Cabo Horn, incluindo relatos do Dunedin Star e do litoral conhecido como Skeleton Coast, locais onde a combinação de corrente, vento e falha humana produziu tragédias que se tornaram lendas. Antes de avançar, lembre-se, em cada um desses episódios haverá uma linha entre o que se sabe e o que se supõe, e essa diferença será sempre explicitada. Voltemos a Mary Celeste.
Este é um caso que, mais do que qualquer outro, mostra como uma coleção de sinais materiais pode alimentar teorias muito diferentes, sem, contudo, proporcionar uma conclusão definitiva. Mary Celeste, aprofundamento investigativo. Nome: Mary Celeste, grafia consensual. Ano e função: veleiro mercante, lançado em 1861, carregava álcool industrial na viagem final. Última rota conhecida: Nova York a Gênova, partida em novembro de 1872. O que se sabe com segurança? O navio foi avistado por tripulação do Dei Gratia, em 4 de dezembro de 1872, à deriva no Atlântico. Não havia sinais de batalha. A carga estava, em grande parte, intacta, e muitos objetos pessoais permaneciam no lugar. O bote salva-vidas estava desaparecido. Relógios e instrumentos encontravam-se parados. O capitão declarado da Mary Celeste, sua família e a totalidade da tripulação sumiram sem deixar rastro. Evidências documentais, relatórios de inquérito da época, registros de bordo e depoimentos de testemunhas preservaram o estado do navio tal como foi visto pelo Dei Gratia. O processo de salvamento e o subsequente inquérito foram devidamente registrados nos arquivos marítimos, o que garante que não estamos diante de uma história inventada. Há documentos, assinaturas e decisões judiciais. Hipóteses e o que as sustenta. A teoria técnica mais plausível considera a carga de álcool. Vapores altamente inflamáveis poderiam ter se acumulado nos porões. Uma pequena chama ou até o funcionamento de bombas de porão poderia ter alimentado a percepção de iminente explosão. Em mar aberto, o capitão poderia ter ordenado evacuação temporária num bote até que o perigo passasse. Esse bote, por sua vez, poderia ter sido separado pelo mar ou condenado por condições adversas, deixando a tripulação à deriva. As alternativas: motim seguido de abandono do navio, ação criminosa ou fraude de seguro, têm pontos a favor e contra. Por exemplo, o comportamento posterior do salvador, Dei Gratia, suscitou suspeitas na época e levou a inquéritos mais rigorosos, mas não há prova conclusiva de crime. O que permanece incerto? Porque não foi encontrada sinalização clara de explosão, nem danos evidentes à estrutura. Porque não há relatos confiáveis de sobreviventes que descrevam um abandono temporário, e o destino final da tripulação permanece desconhecido. O que a Mary Celeste oferece é uma narrativa carregada de sinais coerentes com um abandono precipitado, mas sem a peça final que confirme o que aconteceu aos que saíram no bote. Impacto cultural. O caso entrou no imaginário como sinônimo de navio fantasma ordenado, alimentando literatura e cinema. Seu status como real é inabalável. Documentos confirmam a existência e o avistamento. A fratura entre documentação e explicação ilustra a zona cinzenta em que muitos desses episódios se encaixam. Seguindo da Mary Celeste, as costas traiçoeiras e os pontos cegos das navegações proporcionam contextos onde o acidente e a lenda se encontram. Há lugares, linhas imaginárias na carta náutica, onde navios e homens somem com mais frequência. O litoral da Namíbia, conhecido como Skeleton Coast, e o famoso Cabo Horn, são exemplos extremos. O primeiro devora embarcações por areias e correntes, o segundo por ondas imprevisíveis e ventos ferozes. Dunedin Star, Skeleton Coast. Nome: Dunedin Star. Grafia consensual. Ano e função: cargueiro de transporte, ativo durante a Segunda Guerra. Última rota conhecida: seguindo rota costeira junto ao sudoeste africano, quando encalhou na Skeleton Coast. O episódio: o Dunedin Star encalhou numa região onde o mar empurra cascos contra bancos de areia e rochas que mudam com a maré. Equipes de resgate enfrentaram dificuldades diante de neblinas e bancos de areia móveis. Apesar de esforços, a embarcação acabou perdida, e partes do seu destino se misturaram a relatos heróicos de resgate e a narrativas que ampliaram o drama. Evidências encontradas. Relatórios navais e jornais da época documentam o encalhe e as tentativas de salvamento. Fotografias e arquivos militares confirmam que a embarcação tornou-se um obstáculo permanente e, em certo ponto, peça de atenção para autoridades costeiras. Principais explicações: erros na navegação, condições meteorológicas extremas e deficiência de cartas precisas para a região. A Skeleton Coast é um clássico exemplo em que o ambiente é a explicação mais forte. Correntes, neblina e bancos de areia traem os navegantes mesmo experientes. Estado atual: o Dunedin Star é parte do acervo de naufrágios da região,
Um lembrete de que fantasma pode ser sinônimo de casco perdido e não necessariamente de mistério inexplicável. SS Valência, Costa do Pacífico. Nome: SS Valência. Grafia consensual. Ano e função: navio de passageiros e carga que operava na costa oeste da América do Norte. Última rota conhecida: linhas entre portos do Pacífico Norte. Naufrágio em região onde mar e clima geram ondas traiçoeiras. O que aconteceu? O Valência encalhou e afundou em condições que provocaram muitas vítimas. Relatos de sobreviventes, resgates problemáticos e uma cobertura jornalística intensa marcaram o episódio. Evidências encontradas, investigações oficiais, relatórios de agentes portuários e jornais contemporâneos registraram os eventos e o número de vítimas. Não se trata de um caso de tripulação desaparecida sem registro, mas de como um navio pode transformar-se num fantasma para comunidades costeiras, um símbolo visível de desastre e de falhas de comunicação. Lições: o naufrágio do Valência mostrou a importância de cartas costeiras confiáveis e de procedimentos de socorro adaptados para ambientes de mar bravo. Casos assim relembram como o homem está sujeito às leis do oceano e como uma cadeia de pequenos erros pode ter consequências massivas. Em muitas dessas histórias, a imprensa funciona como catalisador. Falta de informação técnica, rivalidade entre jornais e o apelo por manchetes sensacionais frequentemente ampliaram detalhes, transformando incidentes em contos. E isso é particularmente nítido quando voltamos a relatos cuja verificação se mostra escassa. Ourang Medan. Reconciliação com a controvérsia. Retornando ao Ourang Medan, o ponto central é, apesar do peso narrativo do episódio, mensagens em Morse, tripulantes encontrados mortos em posições estranhas, explosão subsequente, sua documentação formal é fraca. Pesquisas em arquivos de bandeiras, registros de seguros e listas oficiais mostram lacunas significativas. O que nos resta é uma cadeia de relatos que se alimentaram uns aos outros ao longo de décadas. O que poderia explicar tais relatos em termos realistas? Embarcações envolvidas em contrabando frequentemente transportavam cargas perigosas sem documentação rigorosa. Vazamentos de pesticidas, gases tóxicos ou substâncias corrosivas poderiam causar mortes súbitas, comportamentos erráticos e falhas dos sistemas de navegação. Explosões relatadas podem ser interpretações posteriores ou relatos de incêndios causados por cargas mal acondicionadas. Ainda assim, sem um manifesto do navio, sem registros de bandeira válidos ou sem relatórios oficiais, o Ourang Medan permanece no campo dos relatos controversos, útil como estudo sobre como histórias se propagam, mas fracas como prova de um fenômeno inexplicável. Bel Amica. Belica. Relato moderno com incertezas. Nome: Bel Amica. Variantes nos registros: Bel Amica, Belica. As fontes variam. Ano e função: pequena embarcação de recreio, encontrada à deriva em águas europeias contemporâneas. O que ocorreu? O casco foi descoberto sem tripulação. Sinais de abandono e presença de documentos e objetos pessoais geraram especulações sobre abandono repentino ou crime. Evidências: imprensa local e imagens amadoras registraram o achado. Porém, detalhes sobre a identidade dos ocupantes, causas do abandono e desfecho legal possuem lacunas e variantes entre reportagens. Hipóteses: desde que a embarcação foi simplesmente abandonada por motivos financeiros ou legais, até a possibilidade de crime ligado a redes de contrabando. A ausência de investigação consolidada em alguns relatos alimentou versões contraditórias. Estado atual: classificado como incidente moderno com fontes divergentes. Para pesquisadores, exige checagem em arquivos portuários e delegacias locais antes de qualquer conclusão. Casos contemporâneos de abandono forçado, como Hai Aim 6, Sam H. Ratulang e outros citados em registros asiáticos e do Pacífico, ilustram como o fenômeno mudou. Não se trata apenas de tempestades e gelo, mas de economias marginais, redes de trabalho marítimo precarizado e táticas criminosas. Fotos de satélite, boletins de guarda costeira e relatos de ONGs mostraram embarcações flutuando sem tripulação ou com sinais de abandono após operações ilegais. Esses episódios são, em termos práticos, menos fantasmagóricos e mais consequência de falhas humanas, legais, econômicas ou criminais, que deixam cascos à deriva. Entre ciência e mito, há ainda episódios menores, com documentação parcial, que ajudam a mapear o repertório dos navios fantasmas,
casos com diários de bordo abruptamente interrompidos, relatos de pequenos barcos de pesca encontrados intactos sem pescadores, ou embarcações cujo único sinal era um rádio que captou uma mensagem de socorro incompleta. Em cada um deles, 3 elementos se repetem: lacuna documental, ambiente que facilita a perda de prova, e narrativa pública que preenche o vazio. Há casos como o do Resolving, do Seabird e de embarcações citadas em compilações antigas. A abordagem prudente é sempre a mesma: procurar arquivos de porto, documentos de seguro e correspondências oficiais. Onde a documentação é fraca, classificar o relato como variante nos registros ou relato apócrifo preserva a integridade investigativa. Agora, avancemos para uma série de episódios que combinam desaparecimento repentino, pistas estranhas e investigações formais. Casos que, mesmo quando não totalmente resolvidos, contaram com diligências técnicas e testemunhos registrados. Zebrina. Relato com documentação parcial. Nome: Zebrina. Variante nos registros. Há menções em periódicos antigos. Contexto: relatos de um casco encontrado à deriva, com sinais de abandono ordenado e sem ferimentos claros. Documentação: menções em imprensa regional e em coleções de histórias marítimas. Falta, em alguns relatos, de arquivo central que sistematize o caso. Teorias: pânico coletivo por incêndio, ou vazamento seguido de abandono. Motim, ou erro de navegação que obrigou evacuação temporária. Estado atual: caso emblemático de relatos que circulam entre coleções, sem a confirmação definitiva de cada detalhe. Eurídice, variante de grafia e incerteza. Nome: Eurídice. Variações aparecem em compilações, registros oficiais são esparsos. Observações: como em muitas entradas desse capítulo, a incerteza documental é o que domina. Pode tratar-se de um navio real mal registrado, de confusão com outro nome similar, ou de relato misturado em crônicas regionais. Conclusão provisória: classificar como registro com variantes e recomendar pesquisa em arquivos locais. Casos de mensagens: quando palavras gravam o mistério. Alguns episódios chamam a atenção por terem uma peça documental singular, uma mensagem de rádio, uma anotação no diário, ou um bilhete encontrado em cabina. Essas pistas, quando autênticas, podem ser portas de entrada para reconstruções relativamente sólidas. Mas também são frágeis. Mensagens podem ser mal transcritas, o contexto pode ser perdido, e o texto, lido isoladamente, permite interpretações múltiplas. Um exemplo paradigmático é a série de mensagens atribuídas ao Ourang Medan, já comentada. Outro inclui diários de bordo que terminam com frases que têm sido lidas como pedidos de socorro, como notas descrevendo uma tempestade, um incêndio oculto ou a sensação de que algo se aproxima. O peso narrativo dessas linhas é enorme. Elas funcionam como últimas palavras e são rapidamente transformadas em símbolos. Por isso, o cuidado na verificação paleográfica, na validação de autografia e na comparação com boletins meteorológicos da época é essencial para filtrar o fato da projeção. Padrões científicos que recorrentemente aparecem. Ao acumular casos, algumas explicações científicas e técnicas se impõem com força. Gases tóxicos ou vapores, cargas químicas mal acondicionadas, combustíveis e solventes podem liberar vapores que intoxicam de forma rápida e letal, ou que criam pânico suficiente para provocar uma evacuação em bote. Em navios do século XIX, a vedação de barris e o manuseio imprudente da carga eram problemas comuns. Incêndios ocultos. Um incêndio nos porões pode começar sem chamar a si a atenção imediata e provocar calor e fumaça que expelam a tripulação para fora, sem que haja tempo de extinguir a origem. Às vezes, danos internos são mínimos, mas suficientes para forçar retirada. Hipotermia e degradação ambiental. Em águas frias, o contato prolongado com o mar reduz drasticamente a chance de sobrevivência de uma tripulação exposta. Em regiões geladas, corpos podem ser preservados, mas se dispersos pelo gelo e pelo mar. Erro humano e pânico. Decisões racionais sob estresse podem parecer irracionais depois. Uma ordem de abandono temporário pode transformar-se numa sentença, quando condições do mar mudam. Ação criminosa. Pirataria, motim ou crimes dentro do convés são hipóteses possíveis, particularmente em rotas com presença de redes ilícitas. Essas teorias exigem investigação policial e documentação de apreensões. A conjunção desses fatores, e não um único agente causal, explica muitos episódios. Top 5 dos casos mais enigmáticos.
síntese e razões. 1. Mary Celeste. Porque reúne documentação efetiva, e ainda assim, nenhuma explicação definitiva para o desaparecimento da tripulação. 2. Ourang Medan. Por sua potente narrativa, ainda que se trate de um relato com forte contestação documental. 3. HMS Erebus. HMS Terror. Não por mistério sobrenatural, mas por como passaram de lendas para sítios arqueológicos que agora oferecem pistas reais sobre a tragédia humana. 4. Dunedin Star. Exemplar na mistura de desastre natural e desafios humanos frente a um litoral implacável. 5. Casos modernos de abandono. Lyubov Orlova, High Aim. 6. Porque trocam o manto do mistério pelo peso de problemas sociais e legais contemporâneos, lembrando que navios fantasmas continuam a existir por motivos muito concretos. Por que conhecer esses casos agora? A urgência do título não é mera promessa dramática, ela se justifica em 3 frentes. Primeiro, muitos desses episódios conservam lições práticas para a segurança marítima, acondicionamento de cargas, procedimentos de evacuação e necessidade de documentação clara. Segundo, a tecnologia atual, satélites, sistemas de rastreio, arqueologia subaquática, permite revisitar velhos casos com novos métodos, obtendo respostas onde antes havia apenas silêncio. Terceiro, há um componente cultural. Entender como histórias se formam ajuda a desarmar desinformação e a separar investigações sérias de lendas que circulam sem verificação. Recomendações para pesquisadores amadores e profissionais. Para quem se interessa por investigação histórica desses episódios, um roteiro de trabalho produtivo inclui consultar registros de porto e de seguro, examinar arquivos navais e jornais locais, buscar fotografias de época, verificar registros meteorológicos e, quando possível, relacionar vestígios físicos, madeira, metais, artefatos, com datações técnicas. Na ausência de documentação robusta, é fundamental rotular o caso como controvérsia ou relato apócrifo, para evitar que suposições se edifiquem como fatos. A linha entre fascínio e responsabilidade. Ao narrar esses episódios, é importante sustentar o respeito pelas vidas envolvidas. Muitas histórias que hoje entretêm públicos surgiram de tragédias reais. Evitar detalhes sensacionalistas ou especulações que transformem vítimas em meras histórias é um princípio tanto ético quanto jornalístico. Em paralelo, o interesse do público pode ser usado para pressionar por preservação de sítios arqueológicos marítimos e por políticas que reduzam riscos modernos, desde melhores normas para cargas perigosas até mecanismos de proteção social que evitem que tripulações trabalhem em condições ilegais. Conclusão: o silêncio como pista e provação. O mar, ao mesmo tempo que registra e apaga, desafia a vontade de firmar uma conclusão. Alguns navios, como o Erebus, tiveram seu silêncio quebrado por arqueologia e pareceram resignar segredos que pesavam há gerações. Outros, como a Mary Celeste, mantêm sua lacuna explicativa exatamente porque as provas permitem múltiplas leituras. Alguns relatos, como o Ourang Medan, lembram que a repetição transforma rumor em mito quando a documentação não intervém para corrigir o fluxo. Por fim, os navios fantasmas que precisamos conhecer hoje não são apenas curiosidades exóticas, são lições técnicas, advertências sociais e fragmentos de uma história humana sempre à mercê das forças do oceano. Se este episódio despertou sua curiosidade, deixe nos comentários qual caso você acha o mais perturbador e por quê. Se quiser continuar navegando por mistérios náuticos, há uma playlist com documentários e análises que aprofunda cada um desses temas. Nota final sobre fontes e verificação. Alguns dos casos apresentados têm documentação robusta em arquivos navais, processos de inquérito e registros de museus. Outros aparecem em periódicos antigos, compilações de relatos e coleções de lendas, com variantes de grafia e data. Nesses casos, a classificação relato apócrifo ou variante nos registros foi usada intencionalmente. Para investigação adicional, recomenda-se consultar arquivos portuários locais, jornais de época digitalizados, registros de seguros marítimos e relatórios de guarda costeira. A arqueologia subaquática e os registros de instituições como museus marítimos também costumam fornecer peças materiais que ajudam a transformar narrativa em evidência.